Olá, tudo bem? Hoje eu estou falando com vocês do meu interior, onde eu estou passando o fim de semana, trabalhando nesse quarto do hotel aqui, um pouco afastado do São Paulo, para sair daquele muvuca da cidade. Eu preparei um programa para vocês interessante. Primeiro, eu vou mostrar uma reportagem legendada em inglês do The Real News sobre John Bolton. John Bolton é um dos homens mais horríveis do século XXI. É um dos fundadores, um dos criadores da guerra contra o Iraque, que matou quase 1 milhão de pessoas, à base de uma mentira criada pelo próprio Bolton, do que Saddam Hussein tinha, tipo, armas nucleares, armas de destruição em massa, e que era urgente para os Estados Unidos invadir. Ele foi embora, né? Mas é importante saber quem ele era, porque quem vai ficar no lugar dele agora é o número 2 dele, Charles Kupperman. É, tipo, puxa-saco número 1 do John Bolton. Então, quando eu vi que Bolton estava indo, né, que foi demitido pelo Trump, minha primeira reação era positiva, porque ele foi atrás de das piores decisões tomadas pelo governo Trump em termos de políticos estrangeiros. Foi ele que tentou criar uma guerra com o Irã. Foi ele que incentivou o tentativa do golpe em Venezuela. Ele que atrapalhou as tentativas do Donald Trump fazer as pazes com a Coreia do Norte. É um momento perigoso. E ele vai voltar para o setor privado, onde também vai continuar a ser uma pessoa perigosa. Então, na primeira reportagem, você vai aprender um pouco mais sobre quem ele é. Então, no segundo reportagem, eu vou falar com um velho amigo meu, Sean Mitchell. Eu conheci Sean a primeira vez quando eu estava morando em São Luís, Maranhão, por volta de 2004, 2005. Ele estava terminando um doutorado pela Universidade de Chicago em Antropologia Cultural, morando em Alcântara e fazendo pesquisa etnográfica com os moradores dos quilombolas. O resultado desse trabalho foi um livro que ele passou 10 anos elaborando, chamado... eu vou falar em português. Constelações da Inigualdade, Espaço, Raça e Utopia no Brasil. É um livro que saiu recentemente, que é muito bom. Espero que ele seja publicado em português em breve. Mas eu decidi ligar para Sean porque eu vi uma entrevista com ele no GGN essa semana passada sobre o novo acordo entre os Estados Unidos e Brasil sobre a base do lançamento do Alcântara. Eu espero que vocês gostem desse programa de hoje. Obrigado por assistir e uma boa tarde para todos e todas de vocês. One of the most cartoonishly hawkish political operatives in the United States is now the top national security official and has the ear of the president. Donald Trump announced on March 22nd that he had appointed hardline neoconservative John Bolton as his national security advisor. Bolton is a textbook example of an ultra-hawkish neocon. He has staunchly supported every single recent U.S. war and played a significant role in some of the most catastrophic and criminal military conflicts of the 21st century. Bolton has proposed bombing Iran and North Korea and called for harsh sanctions and regime change in Syria and Venezuela. Even hyper-conservative Fox News, where Bolton is a longtime contributor, has highlighted his extreme bellicosity. In the Fox News broadcast on the night Bolton's promotion was announced, a guest noted, John Bolton is as interventionist and hawkish as they come, and this is about personal chemistry with the President of the United States. Under former President George W. Bush, John Bolton served as the U.S. ambassador to the United Nations and as an undersecretary of state. As a top official in the Bush administration, Bolton was one of the architects of the illegal 2003 invasion of Iraq. Even Fox News' extremely right-wing host, Geraldo Rivera, has worryingly pointed out that Bolton is totally unapologetic for the Iraq War, which led to at least 1 million deaths. Bolton is a hardliner. We know him very well. We know the ambassador very well. He was one of the
cheerleaders for the Iraq invasion in 2003, which ended disastrously, unlike me, who feels very guilty about my support of that invasion back in those days. At that time, it made sense. Well, we like to think so. The ambassador, though, unapologetic about it. He still believes it was a good idea. I think it disrupted the entire Mideast and was still paying the piper for that. Bolton has repeatedly refused to even acknowledge that past U.S. regime change operations were undeniably disastrous and unleashed chaos and mass destruction. You've called for regime change in Iraq, Libya, Iran, and Syria. In the first two countries, we've had regime change, and obviously it's been, I'd say, a disaster. I think we agree. No, I don't agree with that. And let me. You don't think it's been a disaster? No. In fact, John Bolton's main complaint has not been that the past U.S. wars he supported in Iraq, Libya, Syria, and beyond have destroyed the lives of millions of people, destabilized the Middle East, and given birth to murderous extremist groups like ISIS and Al-Qaeda. Instead, Bolton's main complaint has been that the U.S. is not waging enough wars and overthrowing enough foreign governments. The new U.S. National Security Advisor has spent years lobbying for wars on Iran and North Korea. In 2015, Bolton published an article in the New York Times in which he declared that the U.S. or Israel should bomb Iran's nuclear facilities. He added that Washington should then help Iranian opposition groups carry out regime change in Tehran. A Fox News correspondent also pointed out that Bolton has even proposed a first strike attack on North Korea, which could precipitate an apocalyptic nuclear war. Under George W. Bush, John Bolton falsely claimed that Iraqi leader Saddam Hussein had weapons of mass destruction that threatened the safety of the West. Today, Bolton continues saying the same thing about Iran. In early March, just 2 weeks before he became the top U.S. national security official, Bolton used this WMD tactic to try to dubiously tie together Iran and North Korea. What we have to worry about, I think, most importantly, is the threat of North Korea's nuclear weapons program, which is more advanced than Iran's. But it all ties together in the Middle East. You may have seen reports recently of a UN inspector's study of North Korea selling chemical weapons, precursor chemicals, and equipment to manufacture chemical weapons to Syria, likely financed by Iran. So there's a palpable threat of weapons of mass destruction, something President Trump acted against earlier in his term, that the North Koreans have brought into the Middle East with Iran's participation. What is Bolton's solution to this new supposed WMD threat? Once again, war. A Fox News correspondent pointed out that Bolton has proposed a first strike attack on North Korea, which could precipitate an apocalyptic nuclear war. Well, there's no greater hardliner on North Korea than John Bolton. We've known Ambassador Bolton for a long time. If you look at the Wall Street Journal, he wrote an op-ed recently called "The Legal Case for Striking North Korea First." So he has put out there a potential for a preemptive strike against North Korea. I've heard him say on many occasions that he does not think that talking to North Korea will work. In 2011, Bolton even revealed that he had wanted the U.S. to invade and overthrow Syria's government immediately after it had destroyed Iraq's. To what end? How far do we go? What is our litmus test? Well, I think our litmus test is when there are significant American interests involved. And I do think that it would be in our interest to overthrow this regime in Syria. The best time to have done it would be right after we overthrew Saddam Hussein, when we had hundreds of thousands of American troops. Yeah, but where do we draw the line, Ambassador? I mean, John Bolton also frequently resorts to fear-mongering about China and Russia. At the 2018 Conservative Political Action Conference, Bolton declared that China is the greatest threat to the U.S. in this century. I think the issue for the United States in the 21st century is how to deal with rising China. And on the military side, I think it's important as we look at this question that we send China a single, short, clear message. You will never prevail over the United States. The new U.S. National Security Advisor referred to China's alleged support for North Korea's nuclear program as an existential threat, and said the solution must be creating a system that is comparable to Ronald Reagan's infamous Star Wars program, which was proposed at the height of the Cold War. This is the kind of existential threat
that gives new meaning to the word existential. It's one reason why the president needs not just the kind of missile defense system for the United States the Bush administration contemplated to deal with the rogue states like Iran and North Korea. We need the kind of missile defense system that Ronald Reagan proposed initially in the Strategic Defense Initiative, and we need it right now. To counter the growing influence of China and Russia, Bolton called for more and more U.S. military spending, above and beyond the already staggering $700 billion annual Pentagon budget, which is larger than the next 8 biggest countries combined. We also need a massive military buildup. We need to increase the number of ships in the Navy, upwards of 350. We need massive new capabilities in the air and for our land forces. The president's taken an important step with his military budget, but a lot more work needs to be done. John Bolton never has enough. Not enough wars, not enough regime change operations, and not enough military spending. To Bolton, sanctions are never enough either. Whenever the U.S. imposes sanctions on a country, his response has consistently been that the sanctions must be harsher. Will sanctions be enough to stop Iran from sponsoring terrorism and ICBM production? Well, these sanctions will not do it. Like many sanctions from the Obama era, the sanctions in the congressional legislation, and it applies to those dealing with Russia and North Korea as well, are of the kind of targeted sanctions that are intended to be aimed at individuals or companies or government entities. So I think to be effective, sanctions need to be much more sweeping. This is a step in the right direction. It certainly sends a political signal. I don't think, unfortunately, it will affect Iran's behavior. When the United States put sanctions on Venezuela, Bolton again insisted they needed to be more brutal and more harmful. Will sanctions alone work to curb the totalitarian instincts of this regime? Well, these sanctions announced today will not. I think ultimately they need to be made much more sweeping in their effect. Bolton also openly said that the U.S. needed to support the right-wing opposition to help it overthrow Venezuela's democratically elected socialist government. I think the United States should find ways to go to the opposition in Venezuela, offer our assistance covertly or overtly. They may not want it. They may want some, but not others. I think our objective should be the overturning of this regime, and has no democratic legitimacy. And the opposition, believe me, very disorganized, needs all the help it can get. The new U.S. National Security Advisor made it very clear what he was calling for: regime change to topple Venezuela's elected leader. This is regime change. It's the other thing a lot of people don't like. What we need to do is help the opposition, if they're willing to accept the help, to try and get this regime overturned. The solution John Bolton provides for every single problem is more aggression, more force, and more violence. Not only has the new top U.S. national security official defended past military conflicts and called for new ones, Bolton has also said he wants to intensify the debunked so-called war on drugs, and not just inside the United States, but throughout Latin America. The gang member said it's easy to get into the U.S. This is a gang member of MS-13. Right, and I think that's something that we don't emphasize enough about the porous southern border. It's not simply an immigration question, an illegal immigration question. It's a question of drug trafficking coming all throughout the Western Hemisphere through Mexico, and the possibility that terrorists, including nuclear, chemical, or biological weapons terrorists, could use the same mechanisms as the traffickers to bring their weapons into the United States, too. So there's a real, to my mind, a real law enforcement and national security issue here, quite apart from the immigration debate. Although there's a lot of talk, really on both sides of the aisle now, about more drug legalization. I think it's a huge mistake. I think if you actually enforce the laws, as we're seeing in the case of immigration, the danger of abuse drops. Well, in the past, Donald Trump may have inconsistently flirted with non-interventionist and isolationist rhetoric. The far-right U.S. president's appointment of arch-neoconservative John Bolton, a man who has never seen a war he didn't like, as National Security Advisor, is a sure sign that more sanctions, regime change operations, and wars are on their way. Reporting for The Real News, I'm Ben Norton.
Eu vou contar uma história para você, Sean, que você já ouviu essa história, mas vou contar para o pessoal. Quando eu mudei para São Luís do Maranhão, em 1992, eu arrumei um emprego como professor de inglês para os militares e engenheiros no centro do lançamento do Alcântara. Eu passei mais ou menos um ano viajando do São Luís para Alcântara 2 dias por semana e passando o dia dando aulas. Durante esse tempo, eu conversei com um coronel. Esse coronel, na época, era um dos diretores do base. E só de conversa, batendo papo, eu perguntei a ele, depois da queda do muro do Berlim, da União Soviética, qual era o maior inimigo do Brasil? Ele falou para mim que, pelas forças aéreas, nessa época, o maior inimigo do Brasil eram os Estados Unidos. Eu perguntei por quê. Ele falou porque os Estados Unidos querem tomar a Amazônia. Então, em sua entrevista no GGN recente, você conta sobre a época, eu acho que foi 2001, enquanto Fernando Henrique Cardoso tentou abrir base para os americanos. E nesse momento, a outra direita e a esquerda uniu contra a medida. Você pode contar um pouco dessa história? Posso. Isso, vou falar a verdade, é ainda um pouco, é um mistério para mim, o que aconteceu com aquele nacionalismo militar no Brasil, que eu estou tentando entender ainda. Mas foi em 2000, foi assinado um acordo entre Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton, muito semelhante ao acordo atual, para os americanos em Alcântara, na base de lançamento de Alcântara. E foi um assunto grande, até um assunto eleitoral na época. E Lula, claro, foi contra o acordo, mas também o Jair Bolsonaro foi muito fortemente. Eu li todos o que ele falou no Congresso na época, foi super forte, que foi o Bolsonaro foi uma grande ameaça à soberania. E entre os militares tinha muito sentimento assim. E tem vários fatos históricos, né? Naquela época, nos anos 90, tinha um processo de desmilitarização do governo, né? E tinha uma certa... Os Estados Unidos fazia parte, né? Os Estados Unidos não queria, principalmente no programa espacial também, os Estados Unidos não queria que o Brasil tivesse um programa espacial, mas também que o programa espacial que o Brasil tivesse seria civil e não militar. Então, e assim foi criado uma agência espacial civil no Brasil, que anteriormente foi das Forças Aéreas somente. Então, agora as Forças Aéreas têm uma certa parte do programa espacial e tem também o programa espacial civil. Então, gerou uma certa resistência, mesmo entre as forças aéreas, sobre essas questões espaciais, e um contexto mais em que geralmente teve um nacionalismo que era mais desenvolvimentista, que parece que sumiu, enfraqueceu muito, e sempre essa ameaça, sempre esses medos entre os militares sobre a Amazônia, que ainda vive isso. Isso a gente vê recentemente, que o Bolsonaro, quando estava brigando com o Macron e outros líderes mundiais, e ele estava conseguindo falar de uma posição nacionalista, né, dizendo que os estrangeiros não podem dizer para nós o que a gente vai fazer na Amazônia, que realmente é muito irônico, porque no mesmo momento ele está vendendo tudo na Amazônia para capital estrangeiro, enquanto ele está falando esse papo nacionalista. Mas isso ainda é possível porque existe ainda esses sentimentos nacionalistas militares, mas o nacionalismo desenvolvimentista que existia, eu não estou percebendo. E não estou percebendo muito oposição a esse acordo Alcântara. A oposição é só da esquerda, né? É PT e PSOL que está liderando essa oposição, mas militares não estão. Então, por que você acha que esse acordo está ruim para o Brasil?
Sim, tem vários fatores que tem que mencionar. Em questões de desenvolvimento tecnológico, olha, os Estados Unidos domina muito dessa tecnologia, que o Brasil não domina. Então, para o Brasil, parece ser um caminho fácil para ter acesso ao espaço, mas o Brasil não vai ter acesso ao espaço. O Brasil vai estar basicamente alugando a área que vai ter outras empresas e países que talvez vai lançar de lá, mas não vai ser um caminho para desenvolvimento tecnológico brasileiro. O Brasil vai ganhar uma grana, mas não vai ser tanto, porque é só alugar o lugar, basicamente. Que é o proíbe transferência de tecnologia. Também o acordo proíbe que vários países participe nos projetos em Alcântara, inclusive o China, que a China não é assinatório do MTCR, um acordo internacional. Então, a China vai ser proibido participar na base. China agora é o maior parceiro brasileiro nesses projetos espaciais. Então, vai ter limites assim. Também tem limites, qualquer dinheiro que o Brasil ganhar desse programa não pode ser investido no programa de lançamento brasileiro. Então, tem limites nas possibilidades. Então, tem esses limites na soberania e desenvolvimento brasileiro. Também vai ser muito ruim para a área local, né? Uma área que tem muita comunidade quilombola, que tem uma vida decente, que tem um direito constitucional para essa terra, essas pessoas. E o projeto com esse acordo é ampliar a base. E é importante colocar que não é preciso ampliar a base. O base é quase 9 mil hectares, que é muito. Hoje em dia, os bases de lançamento que estão construindo são menores que isso. Para a tecnologia atual, não é preciso ter mais espaço. Então, o Brasil tem tudo, e o Brasil também tem muitos profissionais qualificados na área espacial. O que o Brasil falta, se é para o Brasil desenvolver um projeto tecnológico, é o investimento, que está incrivelmente fraco, o investimento econômico. E você vê que esse governo que está tentando matar todo o investimento em ciência, em pesquisa. Então, na minha percepção, esse acordo faz parte, que o Brasil vai desistir de investir num desenvolvimento científico e tecnológico próprio e vai deixar ser um lugar que outros países podem alugar para lançar de lá. E ao custo também aos quilombolas. Quando eu dei aulas na base, né, eu lembrei o seguinte: os engenheiros que eu ensinei inglês eram algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Era uma turma de engenheiros que já tinha estudado no programa espacial da França. Alguns deles tinham estudado na Austrália. Parece que as Forças Aéreas tinham parceria com aqueles 2 países na época. Ele estava mal remunerado. Eu lembro ele estava ganhando mais ou menos $600 por mês, em dólares. Que essa era a época do FIR, da inflação e tal. Sim. Eu calculei em dólares. E, por exemplo, o engenheiro que era chefe da segurança terrestre durante lançamentos, né? Ele falou para mim que na França tinha 22 engenheiros executando essa capacidade no base do lançamento deles. No Brasil só tinha 1. Então parece que tinha muito desperdício desnecessário e pouco investimento na capacidade científica. Você acha que, por causa dessa razão, que o Brasil nunca conseguiu lançar um satélite? Porque tem teorias de conspiração também que diz que foi sabotado o programa. O que você acha? Primeiro, enquanto ao investimento, com certeza isso faz parte. O investimento sempre foi muito fraco, né? Então, você não consegue, é uma coisa super caro ter um programa espacial. Não consegue com o investimento que o Brasil tem. Subiu durante, acho que foi o 2012, que foi o máximo do investimento, agora caiu muito nas 90, quando você trabalhou lá, foi fraco também. Não compara os países como
a Índia, China, que era no mesmo nível do Brasil umas décadas atrás nas questões espaciais, agora estão bem na frente, porque faz um investimento de bilhões de dólares, que o Brasil não faz. O Brasil investe nas milhões. Então, sim, você não vai conseguir ter os profissionais qualificados que precisam, que vai para outros trabalhos, né? Se não está ganhando bem. Tudo custa muito nessas coisas. Então, primeiro, o Brasil não tem investimento. Enquanto à questão de sabotagem, quem sabe? Eu escrevi um artigo sobre a explosão do foguete em 2003, que matou 21 técnicos e engenheiros brasileiros, e que foi uma tragédia muito, muito grande. E nunca foi devidamente explicado exatamente qual foi a causa. Tem muitos estudos, né, e tem muitas possibilidades da causa. E tem pessoas que acham que foi sabotagem. Não posso dizer, né? É possível, mas eu acho que a gente não tem provas para isso. Ok, então, mas você já anotou na sua entrevista no GGN que parece que os Estados Unidos sempre era contra o Brasil desenvolver essa tecnologia. É verdade? É verdade, é verdade. Já tinha uns vazamentos no Wikileaks que mostrou isso, e isso é verdade. Mas o que eles falam no Wikileaks exatamente? Que foi na época que estava querendo prevenir a transferência de tecnologia, que o Brasil tinha uma parceria com a Ucrânia para uns anos para fazer uma empresa, foi Alcantara Cyclone Space, para fazer o lançamento de Alcantara. Acabou enfraquecendo e mostrou que os Estados Unidos não queria isso, essa parceria existir, e não queria a transferência de tecnologia de lançamento para o Brasil. E acho que tem principalmente duas razões por isso. O primeiro é comercial, claro, que os Estados Unidos não querem a concorrência, mas o segundo é militar, né? A tecnologia espacial é tecnologia de dois usos, né? Tem os usos civis e os usos militares. Agora eu vou fazer a pergunta final. A teoria de conspiração disse que a razão por que os estadunidenses querem a base do Alcântara é para controlar a Amazônia, para entrar no Amazônia, a porta da entrada do Amazônia. É a primeira vez que vai ter uma base militar nos Estados Unidos desde a Guerra Mundial II. Você acha que essa teoria tem razão? Não exatamente. Eu acho que tem muitas teorias de conspiração sobre a Amazônia que não são verdadeiras. Mas, e também, eu não acho no cenário atual, Estados Unidos, as empresas dos Estados Unidos têm o acesso que quer à Amazônia. O Bolsonaro está abrindo tudo para empresa estrangeira. Mas, então, essa visão que os Estados Unidos vai invadir a Amazônia pode acontecer um dia.